Bom, pessoal, meu nome é Elton Moura, sou aluno da disciplina de Práticas Organizativas e Conhecimento, ministrada pelo professor Dr. Marcelo de Souza Bispo, no curso de doutorado em Administração pela Universidade Federal da Paraíba. Esse vídeo ele tem como intuito apresentar o trabalho final da disciplina, né, que consistiu em analisar uma prática social à luz das abordagens e teorias que nós estudamos durante a disciplina. Então, eu escolhi analisar a prática empreendedora, né, a partir da experiência do English for Brazilians, utilizando como abordagens teóricas a sociomaterialidade e a etnometodologia. Né? Então, o título do trabalho seria o empreendedorismo como prática, uma análise do English for Brazilians. Então, como já expresso, né, o objetivo do trabalho é analisar o empreendedorismo como uma prática social a partir da experiência do English for Brazilians. O English for Brazilians é uma tutoria de inglês para brasileiros, né, que tem como esse objetivo trabalhar o ensino, ou o auxílio, né, o apoio na aprendizagem do idioma a partir de necessidades específicas de um público, que no caso seria o público, os alunos brasileiros. Né? Então, quem encabeça esse projeto do English for Brazilians é uma professora brasileira que já mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. O nome dela é Roberta. Então, todo esse material que vai ser apresentado, ele foi autorizado, a sua publicação foi autorizada pela professora. E também ele foi produzido a partir da minha experiência enquanto aluno desse projeto, dessa proposta, ou seja, um insider da prática, e também de uma entrevista realizada com a professora Roberta, de cerca de entre 50 e 60 minutos. Então, as abordagens que serão trabalhadas será a sociomaterialidade, né, como essa perspectiva pode ajudar a compreender o processo de empreendedorismo enquanto uma prática social, e também a etnometodologia. Então, o início desse projeto, né, a ideia inicial minha era entender como surgiu esse processo e quais foram as principais influências do surgimento dessa ideia, né, do surgimento dessa proposta, né, da identificação de uma oportunidade. O empreendedor, ele é aquele que identifica uma oportunidade. Então, a professora Roberta, ela acaba iniciando esse processo de tutoria, né, de ensino do idioma a partir da experiência com familiares. A partir da experiência com seus familiares, né, ela dava aulas de inglês a seus familiares utilizando a ferramenta Skype. Ou seja, cerca de 4 anos atrás ela começou o ensino de inglês para seus familiares, e uma frase que define bem esse processo, né, como ela despertou para que aquilo poderia ser uma atividade econômica. Ela disse que ela realmente gostava daquilo, mas não tinha ideia de que poderia realmente fazer dinheiro, né, fazer dinheiro, tornar isso em uma atividade econômica. Então, ela foi, a partir disso, ela criou uma página no Facebook, né, viu que poderia aquilo se tornar uma atividade econômica para ela, então ela criou uma página, uma fanpage no Facebook, na rede social Facebook, para divulgar o seu trabalho, com algumas dicas de inglês, com algum material, conteúdo relacionado ao idioma. E também divulgando a sua proposta, né, o seu trabalho. Então, nos primeiros 6 meses, ela me relatava, conseguiu alguns alunos, e esse número foi crescendo até o ponto que hoje, após 4 anos, mais ou menos do seu início, ela tem cerca de mais de 40 alunos, todos brasileiros, e cerca de 60% desses alunos, eles são alunos brasileiros que moram nos Estados Unidos, né, nos mais diversos estados. E também os outros 40% são alunos brasileiros que de fato moram no Brasil. Então, ela viu essa necessidade a partir da experiência que ela estava vivenciando, de que
ela teria facilidade por também falar português e também ter sentido as mesmas dificuldades que os alunos brasileiros sentiam e sentem. Então, ela viu uma oportunidade de aproveitar um segmento de mercado, né? Aproveitar um público que tinha uma necessidade específica a partir das suas experiências. Né? Então, a coisa foi ficando mais séria, né? A partir do que ela foi desenvolvendo essas atividades. Ela relata que foi uma experiência divertida porque foi muito intuitivo, né? Foi muito instintivo. O processo de criar material, de criar o seu próprio estilo de ensino, ela relata que tudo isso foi meio que orgânico, né? Muito orgânico. Quando ela diz orgânico, ela foi um processo sensível, né? Algo que foi processual, foi situado a cada necessidade de cada aluno, a cada estilo de aprendizagem de cada aluno. Então ela foi construindo pouco a pouco a partir do que ela ia vivenciando, né? Do que ela ia experienciando. Então, esse processo de experienciação e de empreendedorismo ele foi acompanhado por diversos aspectos que caracterizam a prática empreendedora dela como uma prática sociomaterial. Pelo fato dela trabalhar com alunos que não necessariamente estão reunidos em uma sala de aula física, ela precisava de elementos, uma estrutura que permitisse que isso acontecesse. E essa estrutura ela foi viabilizada principalmente por elementos tecnológicos. Então, o que caracteriza a importância do material, tanto na organização da sua prática, como também no desenvolvimento dessa prática enquanto uma ação empreendedora. Então, a perspectiva da sociomaterialidade, o que é? O que seria a sociomaterialidade? Então, ela traz essa premissa de que os aspectos sociais da vida cotidiana e dos materiais que estão na vida cotidiana e também nas organizações, eles não possuem significados inerentes determinados, né? Não possuem significados separados, devendo ser vistos como parte de uma realidade inseparável ou indissociável na prática. O que é que isso quer dizer? Que o social como nós conhecemos, a partir dessa abordagem, deve ser entendido como construído a partir da interação entre atores humanos, que seriam de fato as pessoas, e também os elementos não humanos, né, os elementos materiais. Então é uma abordagem que traz à tona a importância do material, do físico ou não físico dentro da construção do que nós entendemos como social. E nesse caso, na ação empreendedora, ela fica muito evidente o quanto ela foi importante desde o início, né? Desde as aulas via Skype com seus familiares e como ela foi melhorando, né? A professora me relatava que para ela a tecnologia é basicamente tudo, né? Tecnologia é basicamente tudo para mim, o que caracteriza mais ainda o caráter social dessa prática. Ela relatava que iniciou suas aulas utilizando a ferramenta Skype, mas ela sentia necessidade de melhorar, de trazer mais funcionalidades. Então ela buscou, através de pesquisas, e encontrou essa plataforma, o Cisco WebEx, que é uma plataforma que eu vou mostrar mais à frente uma imagem, que vai apresentar um pouco de como é o background dessa plataforma, mas é uma plataforma que oferece várias funções para reuniões, para encontros, para aulas, que acaba facilitando a interação e oferecendo mais ferramentas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Outras ferramentas que são utilizadas, né, basicamente, são as mídias sociais, né, como Facebook, WhatsApp, YouTube, tanto para a geração de conteúdo como para a comunicação com o seu público. Né. Facebook é uma ferramenta que acompanha esse projeto desde o início, e ela me revelava que cerca de 80% dos seus alunos eles vieram a partir do Facebook, né? A partir de publicações, a partir de divulgação do trabalho que ela fazia no Facebook. Né? Hoje ela tem mais de 2.000 seguidores e dos mais de 40 alunos que ela tem, cerca de 80% foi oriundo de publicações de material do Facebook.
O WhatsApp é outra ferramenta bastante importante na organização do seu trabalho, porque ela acaba viabilizando a comunicação a partir de mensagens mais rápidas, né? A partir de mensagens de texto, de áudio, que tem uma brevidade, né, no seu processo de interação. E o YouTube também é um canal que é mais recente, ela me relatava que ela ainda está meio que inserindo essa ferramenta, o YouTube junto com o Instagram dentro desse processo de construção da prática dela. E-mail também é muito vital, ele é importante na execução dessa prática, porque é por onde ela disponibiliza, ela compartilha materiais, atividades, exercícios, vídeos, áudios. Então, boa parte desse material é compartilhado via e-mail. Computador e laptop, que obviamente acaba sendo uma espécie de local de trabalho para ela. Ela me mandou algumas imagens de como ela organiza o local de trabalho dela, então é tudo muito em função do computador. E também o iCloud, né, que seria um sistema de armazenamento de ficheiros, né, de arquivos, de históricos, de material de cada aluno, de acordo com a sua necessidade. Então, a utilização de toda essa tecnologia não quer dizer que a sociomaterialidade esteja relacionada apenas à tecnologia, mas nesse caso, a tecnologia permite que essa prática aconteça, tanto como prática de empreendedorismo, como também uma prática de ensino, né? Uma prática de ensino-aprendizagem. Então, ela torna possível que esse processo aconteça. Aqui eu trago algumas imagens, né? Apresento algumas imagens da página do Facebook, do English for Brazilians. Aqui a plataforma Webex, como ela é estruturada, né, como é que ela funciona. Lembrando mais uma vez que todos esses dados eles estão sendo apresentados com autorização da professora. Aqui também outra ferramenta que ela utiliza, que é um calendário simples, onde ela apresenta aqui a sua agenda de aulas, né, o tempo, como ela faz a gestão do seu tempo. Né? Aqui tem um calendário da semana, então apresenta como ela faz a gestão do seu tempo de acordo com os seus alunos. Né? Então ela tem todo um trabalho para fazer um encaixe de aulas devido os diferentes fusos horários que ela acaba encontrando, né, enfrentando devido à grande dispersão desses seus alunos, né, de localidade desses seus alunos. Que também é um exemplo da utilização da ferramenta do e-mail, né, um histórico de e-mail que inclusive é o meu histórico enquanto aluno, e ela mostra como ela arquiva todo esse histórico para produzir uma espécie de repositório, né, de informações sobre cada aluno. Além desse olhar sociomaterial, né, que fica evidente como a materialidade ela acaba viabilizando, né, uma prática social, permitindo que ela aconteça, e também, em muitos casos, restringindo, né, quando ela às vezes tem algum problema com aspectos tecnológicos, aspectos estruturais que precisam recorrer a um plano B. Além disso, buscou-se nessa análise fazer um exercício para análise do olhar etnometodológico. Né? A etnometodologia ela é uma abordagem teórica, né? Metodológica e mais do que isso, ontológica e epistemológica sobre como o cotidiano ele é construído. Né? Então, a etnometodologia para Colomb é a busca empírica dos métodos empregados pelos indivíduos para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar ações de todos os dias, né? O comunicar-se, o tomar decisões, o raciocinar, as atividades cotidianas, como é que elas são produzidas pelos seus atores. Então, no contexto organizacional, seria basicamente como o trabalho é realizado e como problemas, né, como elementos que fogem fora do padrão, como eles são resolvidos pelos trabalhadores, né? Quais os métodos que eles empregam. Então,
ela é uma abordagem que foi idealizada pelo sociólogo o Garfinkel, sociólogo Garfinkel, e ela tem basicamente 5 conceitos chaves, né? Que seria o conceito de prática, na ideia de realização mesmo, né? De experiência vivida pelos atores, é, humanos e não humanos, né? Dessa interação. A indicialidade, que estaria relacionada a expressões que são indexicais, né? Que são específicas daquele contexto, né? Ou expressões verbais e também não verbais. A reflexividade, que seria como essa prática ela reverbera e até mesmo outras práticas nesse grupo, né? Como é que ela reflete, como é que ela reverbera a partir das suas interações. A relatabilidade ela está relacionada a como os atores estudados eles descrevem as suas atividades, e os membros eles estão mais relacionados à condição de ser dentro dessa prática, né? Então eu procurei dentro desses 5 conceitos fazer uma análise a partir de como essa prática ela está configurada, né? O conceito de prática em si, de realização, a prática do empreendedorismo no English for Brazilians, ela acabou reverberando em algumas atividades, ela acabou sendo dissociada em algumas atividades, não só na atividade de ensino, de tutoria, mas além disso, na interação com as mídias sociais, produção de conteúdo, controle financeiro, que é viabilizado também por uma ferramenta que nós poderíamos também correlacionar como um aspecto sociomaterial dessa prática, que seria a utilização de boletos, né? Principalmente sobre a ferramenta Câmbio Real, que ela elenca como uma ferramenta que é vital para ela, que é essencial, porque é a única forma como ela consegue receber pagamentos dos seus estudantes, né? Ou também depósitos bancários, mas principalmente dos estudantes que estão no Brasil, a principal ferramenta é o câmbio real, os boletos, né? E também o gerenciamento de horários, né? O gerenciamento de agenda, de reagendamento, de reposição de aula, que tudo isso que seria uma espécie de atividade mais burocrática que também envolve o empreender e também a atividade de ensino. A questão da indiciabilidade em termos de linguagem, eu não consegui identificar uma espécie de linguagem que um membro novo ele não consiga dominar. Mas alguns processos e atividades elas acabam sendo exigindo um certo tempo de adaptação, como por exemplo, apesar de ser bem orientada pela tutora, que no caso da conferência do calendário para agendamento de aulas, né, todas as aulas antes de acontecerem, e no início do mês ela faz um planejamento e esse aluno ele dá a chancela para esse planejamento ou não, né, que seria o calendário das suas aulas, e também o processo de emissão do boleto do câmbio real, que apesar de ser um pouco intuitivo, mas é, nas primeiras vezes acaba exigindo um pouco mais de atenção, né? Não é tão uma linguagem tão dominante, né? Não é uma atividade tão dominante para o novo membro. A questão da reflexividade, que reflete também na questão de como a prática está estruturada em suas atividades, ela reverbera algumas outras atividades, como no caso as aulas de tutoria para diferentes necessidades, como no caso brasileiros que vivem no exterior, que vivem no Brasil, aulas de conversação, aulas de escrita, aula de conteúdo acadêmico, aulas preparatórias para o TOEFL, né, IELTS, e também a necessidade de estar em contato também com um público que não são seus alunos diretos, né, mas um público que consome também conteúdo, né, nas páginas. Na página do Facebook ela tem mais de 2.000 seguidores, no YouTube também mais seguidores, Instagram. Então é um tipo de público também que está interagindo nessa prática, mas sem necessariamente ser um aluno, né? Mas também que está consumindo conteúdo e interagindo, né? Compartilhando, curtindo, de certa forma interagindo num maior ou num menor grau, mas tem uma relação direta com a prática. Outro elemento é a relatabilidade, né? Que é como os atores estudados eles descrevem sua prática.
Então, no caso da tutora, ela descreve que ela não é um curso de inglês. Muitos podem procurá-la ou achá-la que ela seria, ou a estrutura que ela desenvolveu seria um curso de inglês, mas ela diz que não, né? Ela é uma tutora, porque ela concebe a atividade que ela desenvolve diferente de um curso. Então ela exemplifica nisso dizendo que se você tem alguma dúvida, ela vai tentar explicar para você, não apenas teoricamente, mas a partir da experiência dela, vivendo a língua, pelo fato de morar nos Estados Unidos, mas também como uma pessoa que vivenciou esse processo de aprendizagem. Então, ela mostra a importância das suas experiências, né, da reflexão a partir das suas experiências na concepção da tutoria, né, do curso, né, de toda a tutoria, como ela concebe, como ela executa. Também a noção de membros mais diretos mesmo da prática, que são os alunos mais fixos, né, os alunos que ela tem continuamente, e a própria tutora, e tangenciando a prática, né, que não estariam mais diretamente relacionados ao núcleo, os seguidores mais ativos, né, que curtem, compartilham seus conteúdos, e também alunos que porventura têm necessidades mais pontuais, né, como a preparação para um exame. Então, muitas vezes eles passam 2, 3 meses se preparando para aquele exame. Então, não são de fato membros que compartilham de plena forma da prática, né, de maneira contínua, como ela vai se transformando. Então, é, esse trabalho, ele de uma certa maneira mais resumida, né, de uma certa maneira mais objetiva, ele buscou mostrar como o empreendedorismo, além de outras dimensões, né, como a questão da dimensão reflexiva, dimensão experiencial, ele tem também uma característica, uma importância da sociomaterialidade em todos os casos, né, mas também nesse caso específico, como a sociomaterialidade, como a materialidade foi importante na concepção, né, na execução dessa atividade. E também o olhar etnometodológico fez com que a gente pudesse perceber como esses atores eles constroem esse seu cotidiano, né, como diante de dificuldades, né, eles acabam utilizando um plano B, né, e diferentes características que acabaram reverberando a partir da execução da prática, né, como criação de conteúdo para canais, atendimento de necessidades específicas que reverberaram a partir da ideia de se oferecer uma tutoria de inglês para brasileiros. Então, deixo meu muito obrigado, deixo também meu e-mail para qualquer contato, discussão ou esclarecimento de algum aspecto da minha apresentação. Então, deixo aqui o meu muito obrigado.